também esse o espaço para que... Obrigada por iniciar a gravação, Cíntia. A Linkdata trabalha muito, então, com cooperação, como eu estava comentando, e esse é um espaço, né, esse ambiente de inovação, justamente para a criação de conhecimento, para o fortalecimento de ações e construção de uma agenda positiva. A gente está, desde 2020, atuando nessa vertical de saúde, juntamente com o SEBRAE, para promover, né, a vocação desse território. Então, a vertical de saúde ela foi considerada uma das áreas prioritárias para Curitiba e região metropolitana, e a partir disso a gente tem aprofundado com um trabalho aí de mapeamento dos atores do ecossistema de inovação em saúde e biotecnologia, a gente tem aproximado esses atores, a gente tem trabalhado justamente para que o ecossistema de inovação possa ser esse hub, né, de encontro, né, para a integração dos atores, para também a formalização desses atores e esse espaço, né, para que eles possam cada vez mais se conectarem, acharem fornecedores, promoverem seus modelos de negócios, né, e daí a gente vai desde a startup até ICTIs, até as pequenas e médias e grandes empresas, os hospitais, as clínicas que estão presentes junto com a gente. Então, brevemente falando então sobre a Linkdata, falando um pouquinho sobre a nossa governança do ecossistema de inovação, a gente iniciou essa série de webinários justamente com o tema, o tópico, né, que os próprios membros da nossa governança tinham interesse em participar e ouvir mais sobre o assunto, né? Então, a gente deu início com esse webinar, que é como acelerar a jornada de inovação em saúde e biotecnologia. Eu vou passar a palavra para a Leia, então, para que ela possa falar um pouquinho em nome do SEBRAE, e na sequência a gente já vai iniciar o webinário. Depois, por favor, Renata e Kleber, fiquem à vontade para complementar a fala da Leia e minha, tá bom? Muito obrigada a todos. Ótimo webinar. Vou falar rapidamente, porque a Carol já fez uma introdução perfeita. Acho que só me apresentar mesmo como, né, meu nome é Leia, estou nesse momento trabalhando no SEBRAE com a área de saúde, biotecnologia e alimentos também. E para o SEBRAE estratégica, a inovação, né, na área da saúde não é uma coisa nova até dentro do SEBRAE, né? Acho que começou ali por 2020, com toda essa articulação que a Linkdata vem fazendo. Então, estou dando continuidade ao trabalho que a Suelen e a Linkdata iniciaram lá em 2020. Fico muito feliz porque hoje, pelo que a gente tem visto de ecossistema, como um todo aqui em Curitiba, enfim, esse grupo é muito forte. Então, quando você leva ao conhecimento das pessoas que existe um grupo que está se articulando, que quer se conhecer, que traz lá a gente de investimento, o startupeiro, o ICTI, e vê a importância, enfim, dessa conexão toda, né? Quando eu falo em investimento, então nem se fala, né, gente? Que é sempre a grande dificuldade. Então, assim, a nossa intenção é chegar lá, é conseguir dar esse match entre todos e fazer esse ecossistema só crescer. Então, obrigada pela presença de todos, estamos muito felizes. Esse é o primeiro de muitos, esperamos. Obrigada, Carol. Bom, boa noite a todos, né? Depois dessa apresentação institucional aí do ecossistema e da própria Linkdata, nós damos boas-vindas a todos aí que estão nos acompanhando para o primeiro webinar do nosso ecossistema de inovação em saúde de Curitiba, com o título Como acelerar a jornada de inovação para o desenvolvimento de tratamentos de saúde, né? Vou passar rapidamente aqui com vocês, deixa eu me apresentar rapidamente, né? Eu também, junto da Carol, sou um dos sócios e fundadores da Linkdata. Meu doutorado é tudo na área de estratégia e organizações, sempre trabalhando com modelagens de ciência de dados, seja na pesquisa, seja no ensino também. Então, a nossa agenda de hoje aqui, eu vou falar bem brevemente, porque, né, nós estamos com 3 grandes especialistas aqui para tratar um pouco mais esse tema, mas as tendências de aplicação na saúde, né, todas as tendências que vão pautar aí a evolução de tratamentos de saúde no futuro, a apresentação, obviamente, dos convidados, né, eu vou introduzir os nossos 3 convidados, depois eles vão fazer uma breve apresentação aí sobre o tema, né, proposto e, obviamente, dos seus negócios, e depois eu tenho algumas perguntas aqui para a gente debater um pouco o assunto. Como vocês viram, para quem chegou logo cedo, o tema é quente que a gente propôs aqui, então o tempo vai ser até insuficiente dentro daquilo que
dentro de de tudo aquilo que se pretende, né, que a gente quer fazer dentro desse ecossistema, né, no Brasil. Então, quando a gente fala de tendências na saúde, a gente fala de diagnóstico, aplicação de inteligência artificial e outras tecnologias para diagnóstico e triagem de doenças, medicina cada vez mais personalizada, saúde preventiva, preditiva, a gestão da saúde pública. A gente fala de escalar cada vez mais a saúde para a população de uma maneira geral por meio do uso de tecnologias. Uma tendência na área de negócios é cada vez mais a gente integrar instituições, diferentes setores, né, ICTs, empresas, agências de fomento, o próprio governo para desenvolver plataformas, soluções cada vez mais complexas, né, para diferentes setores da economia e assim criar soluções mais completas para toda a população. Então, essa é uma tendência forte de integração de negócios, seja para cidades inteligentes, seja para o agro, seja para a saúde, né, que é o nosso tema central aqui. Um pouco do retrato aqui, isso aqui é um dado que a gente já compartilhou anteriormente com o nosso ecossistema, né? Mas quem é o ecossistema de saúde de Curitiba dentro do cenário nacional? Então, nós somos o oitavo em termos de concentração de trabalhadores e empresas no país. Na região sul, a gente fica atrás de Porto Alegre, exatamente terra do Carlos e do Vinícius, dois dos convidados aqui presentes hoje. E aí eu vou para apresentar um pouco mais os nossos três convidados, que a fala é toda deles hoje, e é eles que a gente quer ouvir, né? O primeiro deles, o Carlos Klein. Carlos, seja muito bem-vindo e obrigado pela participação, por estar aqui conosco hoje. O Carlos, ele é cofundador e diretor de investimentos da Venture Smart Capital, foi head de ensino, pesquisa e inovação da Santa Casa de Porto Alegre, também é head de inovação do Hospital São Lucas e do BioHub, ambos da PUC Rio Grande do Sul. Carlos, prazer tê-lo conosco aí. Obrigado aí pela sua participação. Eu Muito tô, obrigado, Klein. eu estou apresentando cada um deles por ordem alfabética, tá? Só para... foi o critério que eu segui aqui para poder apresentar cada um deles. Estará conosco também o Leonardo Fotti, para quem é do nosso ecossistema de saúde, já deve ter interagido com o Leonardo no passado. Está meio ausente ultimamente porque tem filho pequeno, assim como eu. Pesquisador em saúde pública da Fiocruz, atua no desenvolvimento de insumos e tecnologias para a saúde, como testes diagnósticos, multitestes e desenvolvimento tecnológicos point of care. Possui artigos publicados em periódicos internacionais, com mais de 280 citações, o que dá um índice bem relevante dentro da comunidade científica, e ainda possui 11 patentes depositadas, destas 3 concedidas e uma já em comercialização. Leonardo, muito prazer tê-lo conosco. Obrigado aí pelo seu tempo e em debater conosco esse tema tão importante. Então, vocês vejam, a gente tem o Carlos, investidor, a gente tem o Leonardo, um pesquisador de uma instituição de ciência e tecnologia bastante tradicional do nosso país, e aí nós temos do lado das startups, né, uma Deep Tech, com o Vinícius Ribeiro, CEO e cofundador da UNA, uma health tech que desenvolve soluções para diagnóstico precoce de cânceres e outras doenças crônicas, usando IA e exames de rotina. Tem mais de 12 anos de carreira voltados a iniciativas de impacto, sendo 6 deles de experiência com desenvolvimento de IA e aplicados ao setor de saúde. Vinícius, seja muito bem-vindo. Obrigado aí pela sua participação no dia de hoje. Então, deixa eu só explicar rapidamente a dinâmica. Nós vamos dar 10 minutos para cada um desses participantes se apresentarem, né, apresentarem seus negócios e o que pensam sobre esse tema, e depois nós abrimos uma sessão de debate com algumas perguntas que a gente separou aqui, que é de interesse do ecossistema. Carlos, você é o primeiro por ordem alfabética, por favor, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Ainda bem que não é por idade, né? Mas, então, gente, primeiro, queria agradecer muito o convite, né? Como eu comentei no início, estou muito honrado com a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Espero que o compartilhar das experiências que nós temos de investimento em startups em geral e alguns poucos investimentos na área da saúde e de deep techs possa ajudar nessa discussão. Imagino que tenho muitas coisas para aprender com vocês, né? Vou contar um pouquinho daí da minha trajetória, como é que as coisas funcionam, por que eu entendo isso. Então, nós, antes de começarmos a conversa, estávamos aqui, né, nos preparativos. O Leonardo fez uma provocação super importante, né? Que será que nós temos capital de risco preparado para... Será que não? A gente não tem, né? É capital de risco preparado
para investir em empresas de base tecnológica, principalmente na área da saúde, né? Biotechs em geral. E aí eu estava lembrando uma história, e com isso conto um pouquinho da minha trajetória. Eu tive a oportunidade de, em 2001, ser diretor do Sebrae Rio Grande do Sul. Fui diretor do Sebrae Rio Grande do Sul 2 anos, 2001 e 2002. E, na ocasião, o Sebrae tinha sido investidor de um dos primeiros fundos de venture capital brasileiros, dessa época mais recente, um fundo chamado RS Tech 1, que foi criado em 99, e foi o primeiro fundo de capital semente investido pelo BNDES. Então, foi um fundo criado lá pela CRP, Companhia Rio Grandense de Participações, uma empresa gaúcha. O Sebrae do Rio Grande do Sul era cotista, o BNDES cotista, e o BID Fumin cotista, e depois algumas famílias empresárias. E eu nem sabia desse passado, né? Agora faz, sei lá, 6 meses, num evento lá em Porto Alegre, uma diretora do BNDES contou essa história, que tinha sido o primeiro veículo de investimento investido pelo BNDES, justamente dentro dessa política de incentivo ao capital de risco, né? Criar essa história do venture capital, que é mais ou menos o momento que a gente hoje, né, quando a gente fala de venture capital e vai olhar a história do venture capital no Brasil, ele começou o investimento em startups ali, por volta do início dos anos 2000. E o BNDES, então, teve um papel super importante no sentido de investir nesses primeiros fundos, né, e começar a criar essa cultura, apoiar isso, né? Então, essa foi a estratégia adotada para o Fomento. E eu acho que dá para a gente dizer que, passados esses 20 anos, a gente tem resultados positivos para colher. Poderia ser melhor, poderia ser pior, acho que tem todas essas avaliações para serem feitas, mas foi feito e gerou resultados, e a gente vive hoje, né, como fruto desses resultados. O BNDES segue fazendo esse tipo de investimento, mas hoje investindo em veículos maiores, com teses mais sofisticadas, e talvez isso seja uma estratégia importante de ser construída, né, nós estávamos falando lá no início, para poder criar esse viés de investimento em empresas de base tecnológica, né, em biotechs especialmente, porque ele requer um volume de capital maior, um tempo de amadurecimento dos investimentos maior e uma expectativa de retorno, né, talvez uma taxa de falha também maior, né? Portanto, talvez a gente encontre empresas que vão ter um sucesso muito grande, mas num número muito menor, né, por causa do insucesso dessas coisas. Então, só para contar um pouquinho de história e contextualizar. Nós começamos a Venture em janeiro de 2013, então agora em janeiro a gente completa 11 anos, com a ideia de investir em empresas de base tecnológica escaláveis, né? E a primeira coisa que a gente foi fazer foi aprender a investir em startups, lá em 2013. Eu, na ocasião, tinha vendido um negócio que eu criei. Eu fui empreendedor de um centro universitário lá em Porto Alegre, tinha feito uma venda faseada, estava no período de earnout, e foi em 2012, então, 2011 eu saí da gestão do negócio, mas continuava sócio, e acabei saindo do negócio em 2012. No final de 2011, eu investi em 2 startups, sozinho, né? Era o único investidor das 2 startups. E em 2012, no final de 2012, um pouquinho antes da gente fundar a Venture, os 2 negócios já tinham praticamente derrapado, né? E eu já tinha posto bastante dinheiro fora. E aí eu aprendi, né, um aprendizado muito importante para mim, que investir sozinho é uma coisa para poucas pessoas, né? Que investir coletivamente talvez faça mais sentido. E aí surgiu a oportunidade de criarmos a Venture, e aí entrei como investidor. Inicialmente éramos 10 investidores ali na Venture. Depois fomos mudando o modelo de negócios, e hoje nós trabalhamos com a criação de grupos de investidores, né? Então, a gente identifica uma oportunidade de mercado, transforma isso numa tese de investimento, atrai pessoas que estão interessadas nessa tese para criar um que a gente chama do Smart Money, para poder investir nessas empresas iniciantes e inovadoras e oferecer para elas, além de dinheiro, apoio, né? Um dos nossos critérios importantes de decisão de investimento
a pergunta que a gente se faz nós temos capacidade de ajudar essa empresa que a gente está investindo? A gente tem capacidade de ajudar essas pessoas? Porque se a gente não tem capacidade de ajudar, a gente vai estar oferecendo para elas só dinheiro, né? E elas certamente precisam muito mais do que dinheiro. Então, por aí, né, começa um pouco da nossa discussão, que é para ter recursos para investir na área da biotecnologia, a gente precisa criar esse smart money, né? Precisa reunir ele. Por isso que eu falei assim, talvez passa muito mais por uma grande discussão do que por uma missão, né, para conhecer outros, né? Mas a gente precisa criar uma ampla discussão e uma mobilização, tentando mostrar que existem oportunidades, que a gente tem uma capacidade de geração de conhecimento nessa área que é diferencial, né? E que a gente deve aproveitar essas oportunidades e que se a gente não fizer alguma coisa, talvez a gente perca a oportunidade. Hoje, no início da tarde, a gente estava conversando com um dos diretores lá o diretor do Tecnocinos, né, o Parque Tecnológico da Unicinos, ali em São Leopoldo, onde é a nossa sede. Ele está aqui em Recife, nós estávamos fazendo uma atividade juntos, e ele trouxe um dado que eu fiquei muito preocupado, que é, hoje, 60% dos professores do ensino fundamental foram formados em instituições de ensino superior EAD com notas 1 e 2 de 5, né? Então, a gente está correndo um sério risco, né, de ter uma população subeducada, se a gente não fizer alguma coisa, né? Nós temos desafios bem grandes aí, então eu me preocupo, né, de poder entregar para os meus filhos e criar uma perspectiva para os meus netos, que ainda não tenho, né, de entregar um mundo melhor para eles do que eu recebi, né? E não tenho essa sensação, na verdade, né? Isso é o que mais me frustra, assim, então é uma das coisas que me preocupa. O que nós temos feito? Eu não controlei o tempo que eu comecei, mas quanto tempo ainda tenho, Kleber? Só para terminar o tamanho do comentário. Mais 2 minutos. 2 minutos, Nossa Senhora. Então, vou tentar ser sucinto. Assim. Hoje, nós temos no nosso portfólio 6 startups da área da saúde e 5 que a gente pode chamar de biotechs. Então, das biotechs, a gente tem uma que é de saúde humana, e aí também está nesse grupo das 6 da área da saúde, e 5 que estão ligadas mais ao agronegócio, vamos dizer assim. Inclusive uma que eu estou me lembrando de cabeça aqui é a Mush, que é daí do Paraná, da grande Curitiba. E as da área da saúde, então, a maior parte são de saúde digital, e uma delas é uma startup que trabalha com alta tecnologia, é um sensor de grafeno para fazer exames de sangue, em princípio, né? Então, essa é a tese. Ainda não tem produto, a gente já investiu há 2 anos, a gente sabe o grau de dificuldade. E por que a gente investiu e como é que a gente investiu nessas startups? Com esse modelo de grupo de investidores, a gente tem a meta de criar um portfólio de startups, né? Então, nesse caso, quando a gente investiu na Biosense, que é essa startup de alta tecnologia na área da saúde, a tese era investir em 20 startups, padrãozinho startup digital, assim, né? E aí apareceu no meio do funil lá esse negócio diferente. A gente já tinha investido, acho que em umas 15 ou 16 startups, em 2 veículos diferentes. Os investidores gostaram, né, do time, gostaram da ideia, o negócio era fora da tese, né, mas eles disseram, vamos comprar esse risco, né, a gente já tem um portfólio razoável aqui que, de certa forma, mitiga o nosso risco, com 15 startups, a gente pode fazer uma aposta diferente, né, e com a flexibilidade que a gente tem, e tem um modelo de governança muito ativo, os próprios investidores decidiram, então, fazer esse investimento fora da curva, né? E é assim que a gente tem tentado contemplar, né, essas iniciativas diferentes, botando num mix de outros investimentos um pouco mais seguros, vamos dizer assim, né, essas coisas mais fora da curva. E também, né, a gente falando assim, parece que investir em startups de saúde digital é fácil. Também não é, né? É muito difícil. E eu trabalhei praticamente o ano passado todo em cima dessa tese de criar um veículo só para investir em startups early stage de saúde digital, e a gente não ficou confortável com isso, né? Porque achou que não sentimos apetite suficiente no mercado para montar um veículo exclusivo.
né? Então, acho que a gente tem muitos desafios, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha como resolvê-los, né? Eu acho que essa iniciativa que vocês têm aqui da governança do ecossistema de saúde de Curitiba é super importante e pode ser, né, uma força super relevante para a gente convencer, né, os stakeholders que são necessários de serem convencidos dos desafios que a gente tem para gerar oportunidades para a gente poder transformar isso em alguma coisa melhor. Passei 1 minuto, eu acho, né, mas é isso aí. Obrigado, Carlos, pela sua apresentação. Fica tranquilo que você vai ter mais tempo para falar, tá, Carlos? Fica absolutamente tranquilo. Leonardo, o palco é seu, meu amigo. Seja bem-vinda. Então, obrigado, quero agradecer mais uma vez, né, o convite, poder participar disso, dessa perspectiva, né, de pesquisador em saúde pública, né, que é a minha missão é saúde pública, né, mas também eu fico frustrado porque os tempos são de partos de baleia, então isso acaba me chateando, e por isso eu acabei indo para ser um empreendedor, pesquisador empreendedor, né, um cientista empreendedor. Então, a gente tem uma spin-off da Fiocruz, a primeira spin-off da Fiocruz, né, do ICT, com uma tecnologia também de biosensor, para diagnóstico de câncer de mama. A gente já deu uma olhadinha, uma espiada lá na sua, lá, mas vi que está um pouco longe, a gente está um pouquinho mais à frente, mas isso é muito relativo. Você tem muito dinheiro, daí eu não tenho, então você vai me alcançar, né? Igual a Red Bull e a Mercedes. Uma hora outra na frente, outra atrás. Mas a gente é muito guerreiro, né? Eu e Malu, e a gente está avançando. Mas a perspectiva que eu queria trazer, né, que é uma coisa que na área da saúde, a gente tem que ter muito cuidado com o usuário, né? Então, quando a gente pensa em saúde no Brasil, a gente sempre pensa ou high-tech, deep-tech, a gente está sempre olhando para soluções super poderosas, mas a maioria, assim, quem efetivamente precisa, é uma coisa que a gente tem que ter esse olhar, a tecnologia não chega, ela não tem muito menos celular, muito menos é, rede, plano de saúde, alguém para ficar com o filho. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar também, né, de busca ativa nessa direção. Então, como o tema hoje é um pouco de como acelerar essa jornada, eu fiz dois slidezinhos aqui e um convite também no último slide, só para assim a gente ter alguns temas para a gente debater. Eu vou destacar aqueles que eu acho que, para mim, pessoalmente, agora, né, no momento que eu tô, são mais relevantes para essa jornada da tecnologia até o mercado. Estão vendo a minha tela? Sim. Então, a gente fala, né, na área acadêmica ou da biotech, né, realmente sempre do Vale da Morte, né? Então, isso é onde a tecnologia sai das ICTs ou são, né, os seed monies e se deparam daí com o Vale da Morte, que é onde as tecnologias todas, as melhores ideias do mundo vão para morrer efetivamente. Porque é um ambiente realmente inóspito que é gerado porque é uma necessidade que existe de que isso aconteça, né? Então, tem aquelas coisas que são muito batidas, né, que é aumentar o financiamento em pesquisa básica e clínica, especial em pesquisa clínica, né, usar novas tecnologias, a gente está discutindo aqui edição gênica, inteligência artificial, e aqui vem os desafios, né, a gente formar parcerias com as empresas farmacêuticas, por exemplo. Isso sempre é um desafio porque os tempos, né, dessas empresas são diferentes e elas precisam de uma aceleração não só da tecnologia, mas ver que você tem uma propriedade intelectual muito robusta, para que você realmente tenha essa parceria, né? Então, a gente tem alguns desafios aqui de mostrar que também é preciso apoiar iniciativas que não vão dar certo no começo, até que a gente crie uma cultura de dar certo, né? Apoiar as startups de biotecnologia acadêmicas, isso aqui que a gente está discutindo, né? Como elas são muito importantes. Infelizmente, muitas delas não vão chegar até onde deveriam, o que a gente gostaria, mas elas têm seu papel de fazer com que essa roda gire, né? E esse ponto, para mim, agora, o 5, é uma das coisas mais importantes para o Vale da Morte, pelo menos aqui no Brasil. Por quê? Eu vou iniciar o TRL5 do meu projeto, que é a validação analítica. E eu tenho que construir uma fábrica, porque eu não tenho encontro ninguém que possa fazer em boas práticas de fabricação esse meu estágio. Só que eu ainda estou em pesquisa. Eu ainda estou usando dinheiro de pesquisa, não estou faturando,
e eu estou nessa posição que é muito grave. Então, aqui realmente eu vejo que a gente, como não só pesquisadores, mas investidores, a gente tem que ter essa conversa com as agências reguladoras, porque é um ponto de estrangulamento. O cara pode ter o melhor fármaco do mundo que cura o câncer de mama, ou né, a melhor inteligência artificial, mas se ele chega nesse ponto, ele precisa estar com uma estrutura super cara, ou se eu acho um fornecedor disso, ele vai me cobrar para fazer talvez os 1.000 testes que eu preciso, R$ 10.000 para cada um desses testes. Então isso inviabiliza também que a tecnologia ela siga seu curso, que é pelo menos chegasse ao mercado e o mercado falasse, olha, isso não presta, né? Então, beleza, pelo menos eu cheguei até lá, mas eu não consigo chegar. Então aqui nesse momento pessoal, né, das minhas tecnologias é o momento onde eu acho que eu gostaria muito de investir. Com relação à formação, né? Acho que o profissional da saúde é importante, mas a gente, como ICT, também tem que ter a formação das outras partes, como da cadeia de investimento, advogados que entendam de vesting. Tem outros pontos muito, muito importantes que fazem parte dessa jornada, né, de um produto, de uma tecnologia para chegar ao mercado, que você não encontra muitas vezes profissionais. Até escritórios de patentes, muitas vezes não conseguem fazer a sua patente de forma adequada e você perde mercados, né? Incentivos fiscais, acho que isso seria uma grande forma também, né, da gente pegar esses recursos e retroinvestir, né, você ter desconto desse investimento, porque no início você não tem lucro, você reinveste absolutamente cada centavo que você tem na sua tecnologia. Então, não tem sentido você pagar imposto nesse momento. Você não tem faturamento, você não está gerando dinheiro para ninguém, né? Então, acho que isso também é uma discussão muito importante que tem que ser trazida à tona para que se viabilize esse ambiente. A cultura, né, de organização, eu acho que isso é um pouco relativo, porque eu acho que as culturas são diferentes, né? O Carlos, que é lá do Rio Grande do Sul, a gente do Paraná, a gente é do Sul, mas ainda assim a gente tem culturas diferentes. Então, eu acredito que é mais ligado, na minha opinião, ultimamente, a comportamentos que devem ser valorizados e alguns que não devem ser valorizados, né? E, obviamente, como eu falei, a gente ter acesso aos pacientes, às comunidades, para entender o que o usuário precisa. Não adianta eu construir o telescópio Hubble, que vai testar 250 mil doenças, como a John Hopkins tem um teste para câncer que custa R$ 25.000, que é maravilhoso o teste. Mas eu nunca vou conseguir aplicar isso para a pessoa que precisa efetivamente, que não tem o dinheiro para pagar. Quem tem dinheiro para pagar, ótimo. Quem não tem, não vai usar essa tecnologia. Então, isso é um desafio também. A gente olhar realmente para a ponta. Quem que é o nosso usuário? Se é o médico, se é o plano de saúde, se é realmente o usuário, se é a senhora que cuida do neto, que vai pegar o biarticulado sai lá de Almirante Tamandaré para vir ali no Hospital do Trabalhador, e ela só tem aquela manhã e ela tem que sair com o resultado embaixo do braço. Então, isso são discussões que a gente precisa ter. Estou terminando. Mas veja, também não é só tristeza, né? A gente tem agora esse evento em São Paulo, que eu vou estar participando lá, a gente com a nossa spin-off, e é um evento de realmente Deep Techs lá, o Summit, lá no State, que é um ambiente de inovação lá em São Paulo. E eu acho que vai ser um evento muito legal, porque é um dos primeiros que eu vejo, tenho oportunidade, assim, ou só de participar, que é realmente focado para tecnologias em saúde, né? Tem a parte de saúde, mas também tem a parte de Deep Tech, acho que se eu falar só de saúde estaria errado, né? Mas que está tratando dessas tecnologias hardcore, que tem um tempo de amadurecimento muito mais lento, que vem resolver problemas que são, assim, precisam de investimento intenso para que cheguem ao mercado. Então, eu deixo o convite aqui, né? Faltam 2 semanas, acho que dá tempo da gente se organizar e participar. Estaremos lá, por favor, visitem a gente, vão lá dar um alô. Então, deixa esse convite. Mas essa era a mensagem que eu queria dizer, que a gente precisa ter essa cultura multifatorial, né? E esse apoio que está acontecendo com a governança é muito importante, porque a gente está tendo um espaço para discutir. Isso já é o primeiro começo, né? Então, e que a gente está transformando em ações e que a gente possa realmente modificar, pelo menos criar sandboxes, né, regulatórios, que seria uma opção, de imposto também, para que essas startups elas demonstrem que elas têm capacidade de pagar 20 vezes, 50 vezes, de realmente resolver um problema, antes delas morrerem tadinhas ali, só porque chegou na beirada, já falam, gente, nós não vamos conseguir passar, vamos parar por aqui e vamos voltar lá para trás e fazer outra até chegar até aqui. Ok, deixa eu passar a palavra, senão a gente não fala que a parte mais legal é mais para frente. Obrigado. Obrigado, Leonardo, pela sua apresentação e por compartilhar já até uma
uma estrutura ali de sequência. Não sei se tem uma ordem que você resolveu priorizar ali, depois você pode você pode complementar na tua fala ali na sessão de debate, mas o que seria do primeiro para o último, né? Quando a gente fala de planejamento estratégico, normalmente é importante, né? A gente dar um foco em algum item que é o que vai causar a maior transformação. Obrigado pelas suas palavras. Vinícius, meu amigo, uma startup aí, Health Tech de Porto Alegre, fazendo barulho aí em diferentes canais. Seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, pessoal, trazendo o lado de cá de quem está... sou exemplo vivo, a prova concreta da materialização desse contexto que o Carlos e o Leonardo trouxeram aqui. E é sempre tem um efeito muito bacana de participação desses eventos, pessoal. O primeiro deles, ele é particularmente terapêutico, tá? Porque para quem está empreendendo, é muito bom porque valida que as dores que eu sinto no dia a dia, primeiro, eu não estou maluco, isso está de fato acontecendo, e mais pessoas estão sentindo a mesma coisa que eu, em maior ou menor intensidade dentro desse setor. Então, tem um pouco de terapia em grupo, né? Esse exercício é um pouco terapêutico também, da gente chorar as dores. Acho que, não só chorar as dores, mas é importante vocês, enquanto habilitadores de um ecossistema, propor agendas e espaços e fóruns de trabalho dedicados a mudar um pouco desse cenário. Então, colocar pesquisadores, investidores, startups na mesma sala para poder compartilhar um pouco dessa visão é uma parte do caminho. Como o Leonardo colocou, está faltando farmacêutica aqui, está faltando, como sempre, né? Está faltando farmacêutica, está faltando governo, está faltando regulador, está faltando ANS, está faltando um monte de gente aqui nesse debate, no geral. E eu acho que é uma reflexão... juro que eu vou entrar na minha fala, pessoal, mas tem muita rebordosa aí já dos assuntos dos dois para compartilhar. Eu venho de um cenário, o Leonardo deve compartilhar também, que você deve participar de muitos eventos no setor de saúde, né, Leonardo? Segundo semestre é profícuo de evento no setor de saúde. E eu sempre saio com uma sensação de que sempre vale pelo networking, mas a gente vê poucas ações, poucos fóruns de trabalhos concretos para destravar pautas que são intersetoriais. Então, acho que montar pautas de trabalho e menos networking, acho que tem um espaço para cada um deles, mas talvez menos networking, um pouquinho mais de mão na massa, principalmente pensando que o sistema funciona como vasos comunicantes. E a energia despendida de um lugar está sendo drenada de um outro lugar por falta de comunicação, por muito gargalo, muita batação de cabeça o tempo inteiro. Então, primeiro, cara, obrigado por vocês terem compartilhado as duas falas de vocês, porque eu me senti representado e acolhido, tá? Antes de qualquer coisa. Eu preparei uns slides aqui, pessoal, só para contar, dividir minha fala em 2 momentos, tá? Para contar um pouquinho do que a gente faz na Runa para aterrissar e aí traduzir um pouco melhor como que essas dores que vocês relataram aí, elas se refletem no nosso dia a dia. Vocês estão vendo a minha tela? Então vai ser meio elevator pitch aqui, tá? Sempre tentando acelerar não acelerar tanto a fala, porque eu já falo rápido, mas pessoal, a Runa é uma startup que está em crise de identidade. Acho que é um bom momento para falar. Sem dúvida, a gente é uma deep tech. A gente não sabe se a gente está mais para um track de biotech ou para um track de digital health ali, para health tech convencional. Eu tendo a achar que, pelo tipo de tese que a gente desenvolve e tecnologia, eu estou mais para uma biotech que não mexe com fluido, eu não mexo com material biológico, mas eu estou mais próximo de um ciclo de validação de uma biotech do que uma saúde digital convencional. E o nosso foco é desenvolver soluções de inteligência artificial, usando inteligência artificial para apoiar no diagnóstico precoce de cânceres e doenças crônicas, principalmente a partir de dados de exame de rotina, tá? E aí, o que a gente faz? Qual é a tese científica por trás disso, que a gente vem desenvolvendo já há bastante tempo, assim, ainda num critério de P&D, durante muito tempo. O que a gente tem testado é super, super simples, pessoal. É muito pouco provável que qualquer doença mexa com um único aspecto do nosso sangue. Aqui é todo mundo experimentado, o público é muito qualificado, então eu sempre sacaneio que todo mundo aqui já teve, ou já foi, ou teve algum parente que foi num cardiologista que sempre sentencia: a sua glicose não pode passar de 120, porque senão você está com diabetes. E aí, ou o seu colesterol não pode passar de 200, né? São as tais relações lineares, né, de marcadores e patologias que dominam aí com o paradigma mesmo de diagnóstico, na análise clínicas, enfim, no contexto geral da medicina. E eu sempre brinco, mas peraí, qual a diferença de 119,2
para 120,1. Eu não estou de... Esse limiar de corte que serve para você pensar em escala, né, saúde populacional, etc., é muito pouco provável que somente essas relações lineares sejam definidoras de doenças e dos diagnósticos. Então, a tese que a gente vem elaborando é muito provável, e a gente tem validado ao longo do tempo, que qualquer doença mexa com diferentes aspectos do sangue, marcadores mais complexos ou mais simples. O que a gente não teve, historicamente, por limitação de dados e poder computacional, era a capacidade de processar grandes volumes de dados para encontrar frações, alterações muito sutis, marcadores que são cruzamento entre 2, 3, 4 marcadores diferentes que apontem para aquela doença ou para aquelas doenças em particular. Então, o que a gente faz, a tese por trás a gente aplica inteligência artificial, é uma tecnologia patenteada que a gente já está há 7 anos aperfeiçoando, para encontrar o quão diferente, entre aspas, é o sangue do paciente com Alzheimer, com Covid, com qualquer patologia de um paciente saudável. Acho que essa é a tese metabólica, a tese científica por trás. E a gente tem um histórico de aplicações bastante extenso. A gente é uma spin-off também, Leonardo, de uma empresa de tecnologia de inteligência artificial, que é uma spin-off, por sua vez, da UFMG. Então, a gente está saindo ali de dentro do ambiente acadêmico, eu sinto essas suas dores. E aí, um pouquinho aqui dos bastidores, né? Como que a Runa foi fundada? Ela saiu, gente, de uma provocação dos 3 cofundadores, eu, a Dani e o Marco, de uma inquietação de muito paper. Cara, é muito paper, e publica paper, e mais um paper, e revista 1, fator de impacto 50, etc, e publica patente, deposita patente, incrível. Tá, mas e o potencial dessa tecnologia aqui para um contexto de saúde pública com 50 milhões de gargalos que a gente pode fazer diferente aqui? Como é que a gente dá esse salto de fé, né? Para a gente transformar essa inovação de prateleira em algo aplicável de fato. Então, claramente, eu mais afobado dos 3, a gente ali fez essa provocação e criamos a Runa como uma spin-off da universidade para tentar produtizar esse track de pesquisa que a gente tem com aplicações de inteligência artificial. E aí eu gostaria de destacar só dois casos aqui, desses que estão apresentando, são algumas das doenças que a gente trabalhou ao longo do tempo, sobre como a nossa metodologia foi evoluindo de lá para cá. A gente começou com um trabalho muito bacana em 2017, com um neurologista famoso brasileiro, que é o Paulo Caramelli. Ele trabalha com pesquisa de Alzheimer há muito tempo, e a gente começou a tese exatamente ensinando, ou aprendendo, como eu gosto de dizer, com o algoritmo, a separar o sangue do paciente com Alzheimer do sangue do paciente com demência leve. São dois, tem uma etapa de confusão diagnóstica inicial, que os sintomas são muito parecidos, né? E a gente conseguiu aprender com uma inteligência artificial que separou para a gente um painel sanguíneo claramente associado ao paciente que teve um desfecho de Alzheimer daquele que teve um desfecho de demência leve, fazendo isso com 4 anos de antecedência antes da confirmação do diagnóstico. Então, acho que foi um ponto super importante, porque a gente conseguiu provar que existem painéis sanguíneos associados a um desfecho, e a gente foi evoluindo essa aplicação ao longo do tempo para várias doenças. E aí o que eu gosto sempre de destacar, que foi o pré-Runa, foi o trabalho de Covid, que a gente fez com o Grupo Fleury, eles são parceiros de pesquisa históricos nossos aqui no Brasil, em que ali no comecinho da pandemia, em que vocês devem ter se lembrar disso, a gente não tinha teste de Covid disponível, né? Não tinha PCR disponível para caramba naquele momento. Então a gente fez uma provocação do tipo, será que a gente consegue utilizar essa metodologia de encontrar assinaturas, né, da doença num exame mais banal, do exame mais simples? E a gente fez esse trabalho de pesquisa utilizando hemograma. E aquilo foi um salto qualitativo muito grande da nossa metodologia, porque todo mundo sabe, hemograma é um exame de entrada, vamos dizer assim, ele é um exame porta de entrada, porque quando você olha linearmente, para cada marcador, para um eritrócito, para um glóbulo branco qualquer, ele é pouco específico, ou a aplicação dele é um pouco mais limitada. Mas quando você combina os valores do hemograma, os diferentes valores, a gente tem quase 34, 35 marcadores diferentes dentro do hemograma, ele assume um poder de predição muito grande. E o que a gente conseguiu comprovar com esse trabalho do Fleury é que existia uma assinatura sanguínea muito característica do paciente do Covid, com Covid ativo, de um paciente com outra síndrome respiratória, de um paciente saudável. E esse foi um trabalho interessante porque a gente conseguiu provar que eu não preciso trabalhar com genômica, com proteômica, com metabolômica, com marcadores que têm o seu valor e são altamente específicos, mas ele tem um gargalo de preço, um gargalo de custo, que é um gargalo para escalabilidade hoje com o parque industrial que a gente tem dentro do Brasil. Então, isso foi uma virada de chave para a gente conseguir se provocar quais outras aplicações a gente consegue utilizando exames de rotina mais simples, mais baratos, para criar soluções que possibilitem acelerar jornadas diagnósticas, tá? E a gente caiu dentro do câncer de mama como primeira aplicação na área de oncologia. E aí tem Outubro Rosa, né? Acabei de fazer uma live sobre isso ontem. Não sei quanto vocês sabem no contexto, esses números já estão desatualizados, mas a gente está hoje com uma taxa de rastreamento para câncer de mama, né? Mulheres que de fato têm acesso, conseguem fazer por N questões exames de mamografia muito baixo. Menos de 20% das mulheres em idade preconizada fazem exame. Então, isso faz com que a taxa
de pacientes diagnosticadas com câncer de mama hoje, em estadiamento tardio, já em fase metastática, esteja beirando 70%. Isso implica em custos muito maiores de tratamento, e não só tratamento, diminui desfecho também, a chance de desfechos positivos, então você tem um sistema desequilibrado. Custa mais caro, com menos chance de sobrevida para paciente, e você onera o sistema de saúde como um todo. Então, o que a gente fez? Mais uma vez, com contexto de pesquisa, também com Fleury, tem que ser sempre parceiro aqui, a gente fez uma adaptação da metodologia para oncologia e encontramos uma assinatura do câncer de mama presente no hemograma. São marcadores diferentes, mas ainda assim dentro do hemograma, pensando principalmente em capilaridade e distribuição. E aí, o que a gente entrega hoje, e o nosso lugar dentro da cadeia de saúde, não é de ser um método diagnóstico. O que a gente quer é partir de uma pauta de reaproveitamento de dados já existentes no setor de saúde. Hemograma é um exame muito comum, realizado até fora de contextos de internação. A gente reaproveita esse dado que é descartado em boa parte do processo hoje de saúde, ou é desperdiçado, e conseguem criar um estratificador de risco altamente preciso, que aumenta em até 7 vezes a chance de eu encontrar um paciente com maior risco de câncer de mama presente no organismo e acelerar o processo diagnóstico. Então, a gente está num lado um pouquinho diferente da inovação em saúde, que ainda tem seu custo de desenvolvimento, mas um pouquinho diferente pensando numa inovação que consegue reaproveitar dados. E essa é uma provocação que eu faço, inclusive, com meus colegas que trabalham também com inovação em health tech. É muito pouco provável que a gente consiga escalar soluções que vão hoje, no momento que a gente está, nos próximos 10 anos, adicionar uma nova camada de custo para o setor de saúde sem pensar em boas justificativas de custo-efetividade. Então, o que a gente está indo já existe muito dado e muito desperdício nesse sentido. Como é que a gente consegue reverter isso? E a vantagem de você utilizar um dado já existente é que você consegue. Se o gargalo da mamografia é muito grande, se você não consegue ampliar a quantidade de mamógrafos, isso não vai acontecer no curto prazo, vamos priorizar essa fila, estabelecendo um critério de otimização diagnóstica. Colocar primeiro na fila quem precisa, porque o único critério que a gente tem hoje de idade, ele é ineficiente, tanto no sistema público quanto no sistema privado. Então, é uma forma da gente conseguir colocar uma solução escalável. Hemograma você faz do Oiapoque ao Chuí, do interior da Paraíba até São Paulo, tanto faz o lugar, é um exame disponível com padrão super simples. Então, ao usar essa tecnologia, o que a gente quer fazer é ampliar as chances de detecção precoce, diminuindo os custos de tratamento, o sofrimento da mulher e tentando trazer um pouquinho mais de equilíbrio dentro do setor de saúde como um todo com essa tecnologia. E aí, obviamente, pela escalabilidade aqui, por ser muito versátil, a gente quer seguir para outros casos de uso oncológico, tentando cobrir aí os top 4, top 5 de cânceres, incluindo câncer de próstata, câncer de pulmão e câncer coloretal, como outras prevalências interessantes para a gente também. Eu falo muito rápido, pessoal, mas um pouquinho dessa trajetória que eu contei, vou parar já, tá? Tem um ponto super marcante da nossa trajetória, Carlos, principalmente, que comentou sobre isso no começo, e Leonardo, né? Eu acho que a gente conseguiu uma proeza, vi uma fala no evento aqui no Rio, no Rio Innovation Week, que teve aqui algumas semanas atrás, que eu achei sensacional. A gente conseguiu a proeza no setor de saúde de reunir um grupo de diferentes instituições e stakeholders em que todo mundo está insatisfeito. O laboratório está insatisfeito, a operadora está insatisfeito, o regulador está insatisfeito, o plano de saúde está todo mundo incomodado com alguma coisa, porque os incentivos, de uma forma geral, eles estão desalinhados. Tem muita gente puxando a corda enquanto fonte pagadora e recebedora para a sua própria sardinha e não entende isso como um ecossistema que deveria pensar em conjunto em soluções sistêmicas. E acho que isso é muito sintomático do peso que traz para dentro de quem está saindo do ambiente acadêmico e tentando colocar inovação, porque para o player pequeno é absolutamente surreal navegar num nível de incerteza muito alto e de uma expectativa de retorno em negócio de base tecnológica forte, como vocês colocaram, que é incompatível com um track de um size de retail, por exemplo. A gente nunca vai ter um track de evolução compatível. Então, acho que o capital privado, não só o capital privado, mas o capital privado no Brasil, ele está passando por uma jornada de amadurecimento mesmo, de ver valor, perceber valor, e não extrapolar as lógicas de outros tipos de modelos de negócio para dentro de biotech e health tech. Essa jornada ainda está começando a ganhar um pouco mais de tração, mas de uma forma geral o que a gente percebe é uma cadeia super complexa para conseguir o player pequeno transformar iniciativas incríveis, das quais a gente deveria ter muito orgulho. E aqui, enquanto startupeiro, a gente frequenta muitos eventos de inovação aqui e fora do Brasil, e especialmente quando a gente está fora do Brasil participando de evento, a gente não fica devendo, seja a Runa ou várias startups que estão aqui presentes, a gente não deve em nada com ciência de ponta que está sendo produzida na Suíça, na Alemanha, na Holanda, nos Estados Unidos e no Canadá. Então é motivo de muito orgulho que a gente faz aqui,
E é um trabalho hercúleo conseguir fazer isso against all odds, com todo o sistema desalinhado, colocando um peso regulatório, de capital, de inovação, de travas institucionais, de time to market, que é incompatível com um pace de inovação sustentado na nossa cadeia. Então, a gente tem sofrido muito isso, em conseguir fazer essa portabilidade do potencial para a prática, por conta dessa falta de incentivos, e não tem saída muito fácil, além de terapia e resiliência, por parte do empreendedor nesse processo, e talvez agradecer de novo aqui vocês, dar voz. E eu falei isso no evento da Sindusfarma muito recentemente, né? Como é que vocês, as grandes instituições, qual é o papel que vocês têm de dar voz a um ambiente de inovação aberta em que a gente possa falar sobre as dores da inovação, porque essa não é uma pauta individual da Runa. E eu estava comentando um pouco com o Carlos e com o Leonardo agora há pouco, isso é uma pauta de estratégia e soberania nacional sobre ciência, tecnologia e desenvolvimento. Então isso não é uma agenda personalista, é uma agenda, enquanto brasileiro, enquanto latino-americano, de como é que a gente consegue tomar decisões institucionais que fomentam o nosso inovador aqui dentro, a nossa ciência aqui dentro para escalar. Acho que era um pouquinho que eu queria compartilhar com vocês. Estou muito emocionado falando, pessoal, mas é um pouco pelo menos da explanação inicial, pessoal. Obrigado, Vinícius, pelas palavras. E eu acho que você já trouxe alguns pontos para a gente já iniciar o debate, inclusive, entre nós todos aqui. E eu acho que tem um ponto comum na fala de todos vocês, porque assim, Vinícius, eu vou começar de trás para frente, inclusive. Eu acho que eu fui do sistema indústria durante muito tempo e falei com muitos setores industriais, assim. Governo é sempre muito complexo, assim, de você fazer a movimentação dele, né? Mas quando a gente usa os entes privados, talvez por meio deles a gente consegue construir determinadas cooperações ou integrações que a gente viabiliza determinadas coisas. E quando você pega a fala de vocês três, o Carlos começa falando exatamente que investir sozinho é muito arriscado, é melhor investir de forma cooperativa, né? O Leonardo, ele fala do tempo longo, naturalmente, da inovação, o tempo longo de maturação da inovação, assim como você, Vinícius, comentou, e ele fala do Vale da Morte, conhecido, né, entre o TRL 4 e 7 ali, e a necessidade de, a partir dos ambientes de saúde, hospitalares e tudo mais, definir quais são as teses de investimento de pesquisa e desenvolvimento que precisam ser desenvolvidas. E você, Vinícius, já começa dizendo, olha, eu usei os dados do Fleury exatamente para poder fazer meus primeiros trabalhos da UMA, né? Dentro desse contexto assim de integração de negócios, compartilhamento de dados cada vez mais necessário entre diferentes tipos de instituições para poder viabilizar novos investimentos de pesquisa e desenvolvimento, novas inovações, quais são as principais oportunidades e principalmente desafios que a gente poderia exatamente impulsionar cada vez mais esse processo de construir um ecossistema de inovação em saúde brasileiro, seja local, seja regional, seja nacional. Carlos, eu vou devolver a palavra para você. Se tiver alguma coisa pendente ainda da tua fala inicial, fique à vontade. Obrigado. Eu acho que esse é um tema, uma pergunta muito bacana, né? Não tenho uma resposta pronta, né? Eu tenho algumas reflexões, eu me faço essa pergunta. Eu complementaria, né, a tua frase com o seguinte, né? Por que a gente precisa de um conjunto de pessoas investindo? Porque é um tema muito complexo, né? E essa inteligência coletiva que a gente consegue construir quando monta um grupo de pessoas para investir é necessário para poder dar conta de todas as dimensões que tem por trás de um investimento, quando a gente está falando, por exemplo, né, de hard science na área da saúde. Montar um negócio, uma startup digital na área da saúde já é desafiador, né, por todas as questões que tem, né, relacionadas a acesso ao paciente, questões regulatórias. Fazer alguma coisa realmente disruptiva, né, com base científica, deep tech, né, mais ainda. Então, eu acho que a inteligência coletiva é super importante. Trazendo para o mundo dos dados, e atendendo aí o pedido da Ana Carolina, né, casualmente o painel que eu e o Sandro estávamos assistindo no sábado de manhã aqui em Recife, no Hack and Play, era sobre essa temática. Então, a gente discutiu bastante isso. O Robson Capasso, que é paranaense, Maringá, né? É isso, Sandro? O Sandro está aí. Que é Maringá, mas enfim, não faz diferença. O Robson depois estudou na Federal aí do Paraná e está lá Nosso advisor ele, Carlos. Inclusive. Tá.
está lá em Stanford, né? Stanford. Então, estava no debate e aí falamos sobre essa temática. E depois que terminou a conversa, estava no painel o Robson e o Silvio Meira, né? Silvio Meira é um dos fundadores do César, que foi onde nasceu o Porto Digital, né? Que hoje é considerado o maior parque tecnológico do Brasil, que é aqui em Recife, é o organizador o núcleo gestor do Porto Digital, organizador do Hack and Play. E aí, depois que terminou o painel, fui conversar com o Silvio Meira e eu disse, Silvio, essa questão dos dados, né, da área da saúde é uma questão super relevante, né, tem enormes desafios. E ele disse, quem paga essa conta? Né? Na tua visão, quem é que deve pagar a conta de a gente ter esses dados todos reunidos, organizados, e que o paciente tenha acesso aos seus dados, né, possa consumir os seus próprios dados para poder fazer uma boa gestão da sua saúde, e isso traga benefícios para o sistema como um todo. Ele disse, obviamente, tem que ser uma infraestrutura pública. Ele respondeu assim. Então, eu acho que aí passa, né, um pouco da discussão que a gente tem que ter, como é que a gente constrói isso e costura isso, porque ele diz assim, tem que ser uma estrutura pública, mas não quer dizer que tem que ser feita pelo poder público, né? Porque talvez o poder público não tenha capacidade de fazer isso sozinho, né? A gente precisa criar um modelo em que a gente tenha uma coisa que precisa ser paga por todos, né? Como se fosse transporte público gratuito para todo mundo, né? Então, mas não quer dizer que o ônibus tenha que ser de uma empresa pública. O ônibus pode ser privado, né? Mas o público é que paga a conta, né? Não é o público, mas é a coletividade, né? A gente arrecada os impostos e aí paga a conta. Não é um pagamento individual, mas é um pagamento compulsório por todos. Então, tem algumas coisas na área da saúde, da maneira como ela está organizada, né? Em função do custo que ela tem, e no nosso caso brasileiro, né? Esse mix de 25% da população está na saúde privada, 75% está na saúde pública, 60% do gasto é na saúde privada e só 40% é na saúde pública. Então, a gente tem esse desbalanceamento, né? Essa desproporção, onde a gente chega ali num custo médio por paciente de R$ 8.500 na área, né, no setor privado e R$ 1.700 no setor público. Então, tem uma disparidade enorme, né? Então, tem coisas que só vão ser resolvidas se houver uma liderança do setor público. Só que a saúde, a gente tem as esferas municipais, estaduais e federais, né? Então, e às vezes existe, às vezes não, muitas vezes existe uma disputa, né, política de beleza de quem vai receber, né, os louros daquela decisão e daquela solução, como é que eu vou contabilizar isso como um resultado político que vai me ajudar a me eleger para o cargo que eu quero concorrer na próxima eleição. Eu não quero concorrer a nada, né? Estou fazendo aqui, como está sendo gravado, para ninguém cortar esse pedaço, né? Não estou querendo dizer que eu vou concorrer a alguma coisa. Então, a gente precisa conseguir manobrar essas coisas todas. É complexo, né? Mas, de novo, eu acho que esse exercício que a gente vem fazendo, que vocês estão fazendo aqui, né, de criar uma governança, de tratar os temas, é um passo muito importante, precisa ser ampliado, né? Precisa dar mais robustez para isso, precisa ter uma conotação de advocacy, né? De lutar por políticas públicas, de criar coisas, de sugerir coisas, porque essa vontade, essa manifestação coletiva, né, de defender interesses que são necessários para fazer uma transformação é muito importante. E é só esse tipo de pressão que vai gerar mudança efetiva. Senão, ela é uma mudança clientelista, de curto prazo, né? Então, a gente precisa botar energia nisso. Eu acho que esse é um ponto super importante. Não há dúvida, né, que o acesso aos dados é valiosíssimo, né? Não há dúvida disso. A questão é como é que a gente constrói essa infraestrutura de dados para que ela seja acessível e a gente possa levar os benefícios para todos, né? E os benefícios não sejam colhidos só por alguns. Deixar tempo para os outros responderem alguma coisa também. Excelente, Carlos. Leonardo, a palavra é sua, meu amigo. Então, eu gosto muito desse pensamento, né? Porque, na verdade, qualquer tecnologia precisa do paciente em saúde, né? Vamos falar, né? Que a gente está falando aqui, tá derivando para a saúde aqui, acho que pelo perfil das pessoas, né? Então,
a gente precisa das amostras do paciente, né? E a gente vive agora uma era da informação, vamos chamar assim, né? Esse tema é meio antigo falar assim, né? Acho que o Vinícius vai brigar comigo, porque vai falar que eu tô velho, mas a gente está olhando para uma coisa dos dados efetivamente, né? Esses data pools, né, que a gente está se referindo, eles têm um valor enorme, né? Eles são, na verdade, o desejo de toda empresa que trabalha com dados é realmente você olhar para essas informações, olhar todos os hemogramas de uma população brasileira, porque ela talvez seja representativa de todo o planeta, né? Porque a gente tem gente de tudo que é lugar. Então, eu vejo que o trabalho ele tem que ir no sentido de proteger, acho que o usuário, porque no fim a gente tem que proteger o nosso paciente. A gente tem que proteger aquela pessoa. A gente está desenvolvendo a tecnologia para ajudar aquela pessoa, para salvar aquela pessoa, né? Então a gente não pode ir lá e daí roubar, né, ou adquirir essa informação dela. Então eu vejo assim, em termos práticos, que a gente precisa facilitar o acesso, é um contraditório, né? Como a gente facilita que eu possa fazer um estudo pré-clínico com amostras, por exemplo, do Erasto de forma muito rápida. Que eu vá lá, peça, não tem uma burocracia, eu assino um termo, eu sou responsável, se acontecer alguma coisa com a amostra, eu vou preso, sei lá. Né? Facilitou. Mas o dado que eu vou gerar, ele tem que ser repassado, devolvido ou não, né? Porque eu não vou ainda ter nenhum retorno financeiro. Mas aí como que eu transformo esse dado do paciente, né, que a gente vai obter ou já obtém de forma protegida, né? Porque no fim, pelo entendimento que tem da lei, é da pessoa. O resultado do exame, o dado que é gerado é da pessoa, né? Não é de mais ninguém, ninguém tem propriedade sobre aquilo. Mas como que a gente facilita que essa pessoa participe do estudo, que ela contribua para a inovação? Então, acho que são esses dois pontos que a gente precisa discutir de forma que a gente viabilize a tecnologia, ou seja, com acesso aos pacientes, acesso à amostra, porque a gente possa mostrar que a gente não é completamente doido, é só um pouquinho doido, né? Mas também que a gente possa proteger essas pessoas para que elas não fiquem com medo. Porque existe hoje em dia, né, infelizmente, com a vacina do Covid, se criou uma celeuma contra a ciência e contra a saúde, contra a vacina, contra, né, que é um problema muito sério quando você vai falar que vai fazer alguma coisa de saúde ou vai fazer alguma coisa nessa área. Ele se criou uma barreira comportamental de que, vão pegar meu sangue, por exemplo, se criou uma história que a vacina do HPV envelhecia as meninas que são a idade que você tem que vacinar, são as adolescentes de 13 e 15 anos para protegê-las para o resto da vida contra o HPV, né? Então, essa coisa da informação, ela é muito importante. E a gente demonstrar e proteger o paciente e dar essa segurança, ela vai oposto a gente ter o acesso. Então, esse balanço, acho que é o maior desafio que a gente tem, ou é um dos desafios que a gente precisa realmente ajustar para que a tecnologia, o desenvolvimento, ele ganhe velocidade, que ele pelo menos chegue no Vale da Morte assim, em alta velocidade e possa avançar rapidamente. Então, comitês de ética com mais complexos, mais rápidos, uma forma de avaliar projetos que não têm regulação, como a AI ainda não tem uma regulação da Anvisa, né? Como que um comitê de ética avalia um estudo clínico de AI, né? Então, tudo isso a gente precisa dar treinamentos e estar olhando para isso. Então, são várias variáveis que a gente precisa ajustar. Se a gente, como ele falou, a gente está no topo da tecnologia, a gente está oferecendo, né, já coisas que são inovadoras, que têm patente, que têm propriedade intelectual, mas quando a gente chega nessa parte do Vale da Morte, a gente realmente morre, né? Ou começa a andar lento, começa a atolar porque a gente tem essa característica que precisa ser resolvida. Precisa ser protegido o usuário, precisa ser protegido os dados, mas a gente precisa ter acesso. E como a gente legaliza esse acesso, né? Acho que é isso, como a gente regula esse acesso, né? Essa que seria a mensagem que eu queria deixar sobre essa pergunta. Porque é só assim que a gente realmente... Eu posso ter a melhor ideia do mundo, mas se eu não tiver onde testar, não serviu para nada, né? Mas é isso. Vou deixar o Vinícius agora com a energia dele, porque tô meio pessimista hoje, eu percebi, porque começar a falar mais positivo. Posso puxar a palavra, Kleber, já emendando aqui com meus 330 volts aí, já emendar na fala? Com certeza.
Cara, é sempre muito difícil, gente. Acho que o batismo com a letra V aí, falar depois das pessoas, fica sempre uma rabuda aí de como é que a gente amarra os pontos da discussão, né? Eu acho que tem 2 elementos ali importantes que vocês trouxeram, em termos de quem deveria ser o orquestrador, ainda que não pague por isso, mas o orquestrador desse sistema é alguém que a gente entende que, por default, ele não tem nenhum outro interesse que não seja o interesse de soberania. Então, o poder público tem um papel importante de mediador e orquestrador dessa forma. E eu não acho que a gente esteja muito distante, conceitualmente, de ter as instituições, ou pelo menos os arcabouços, talvez não no nível tático da regulação da IA, mas em termos de princípios. A gente tem boas instituições hoje no Brasil, da Anvisa, a ANS, a NPD. Você tem grandes marcos interessantes, mas que a minha sensação, pessoal, é que são atores que estão preparados, ou pelo menos que produzem validações, produzem regulamentações num timing um pouquinho diferente, descasado do timing de inovação para startups em particular, que são instituições morosas, que não possuem um pace, nem um apetite a risco, e talvez não tenham que ter eventualmente, mas que não tem um modelo de conseguir se plugar de forma mais célere do que a gente tem de princípios sobre privacidade, sobre inovação, sobre propriedade intelectual. Acho que não falta princípio, não falta regulação. É criar talvez um mecanismo, um sandbox, que eu acho, essa iniciativa está pipocando, essa fala está pipocando em muitos fóruns recentemente, como é que a gente cria um espaço diferenciado em que existe um aporte deliberado, isso é muito importante, para não cair nos espaços convencionais de inovação, que acabam sendo grandes desperdícios de energia, né, de entropia aí dentro da cadeia muito grande. Como é que a gente cria um espaço específico para responder com velocidade a um pace de inovação comparado com uma startup? Então, acho que adequar, vamos dizer assim, um arcabouço a esse processo. E aí, você comentou sobre, nessa linha ainda de acesso a dados, né, a gente tem uma... a gente sai de academia, né, Leonardo? A gente sente um pouco as dores do processo. E para quem desenvolve IA, pessoal, acho que nunca teve um momento tão bom tão bom e tão ruim quanto 2023, para a gente poder falar sobre inteligência artificial. O bom é que está em vogue, mas as pessoas se interessam. O ruim é que tem muito pastel de vento no mercado, muito pastel de vento, espuma pura, porque é tão fácil falar sobre inteligência artificial como era falar de sustentabilidade na década de 2000. Isso entra num hype, entra num chavão muito grande, então eu vejo muito menos, proporcionalmente, iniciativas não de pesquisadores, tá, mas de startups, muitas vezes, que fica difícil separar para o leigo o joio do trigo. O que é um desenvolvimento ético, responsável, que coloca o humano no processo de desenvolvimento da tecnologia, daquilo que é aqueles modelos convencionais para quem acompanha IA, modelo caixa preta, que sai um resultado, você não consegue interpretar, não consegue dizer por que ele gerou aquele resultado, e não tem muita interpretabilidade, não tem auditabilidade nenhuma. Então, para a gente que vem de academia, que passa por um processo de rigor científico e está doutrinado a fazer a coisa by the book, por princípio ético, por princípio moral, é muito difícil a gente conseguir ter a celeridade que o pastel de vento tem no mercado, que é só botar um PPT e tentar convencer alguém lá na rua. Então, isso tem um pouco de descolamento também. O mercado, em algum momento, vai amadurecer, vai plainar e saber separar o que os caras são bons de verdade fazendo. Tem track record, tem patente, como o Leonardo estava comentando, tem publicação científica daquele cara que chegou com um PPT hoje, com um Canva bonitão, mas que não tem absolutamente nenhum track de pesquisa para fazer isso. Isso é tóxico para a nossa discussão, isso inviabiliza até o próprio mercado de venture capital, que deveria ter um papel proativo nisso, e o cara vai ficando na retranca. Que, mais uma solução miraculosa de IA que não entrega absolutamente nada. Então, a gente que tem um trabalho, Leonardo, além de tocar o nosso trabalho no dia a dia, evangelizar uma comunidade inteira sobre como se desenvolve corretamente, quais são os parâmetros para isso. Alguém comentou sobre advocacy, e é um papel nosso, enquanto parte do ecossistema, pautar o debate de que privacidade não deveria ser considerado como entrave. Ele é um elemento sine qua non para a gente colocar a tecnologia no centro do debate, mas fazer de forma responsável. Se você quer empreender em saúde, isso aqui é obrigatório. Regulação é obrigatória, privacidade é obrigatória, validação científica é obrigatória. Se não for fazer desse jeito, vai montar um marketplace de retail, cara, porque aqui o jogo é esse. Então tem que alinhar isso do lado também do empreendedor para não poluir o ecossistema com um monte de solução. Eu já falei pastel de vento 3 vezes, né, gente? Eu gosto muito dessa expressão. E por último, cara, a gente tem muitos exemplos de estratégias nacionais com relação a dados, acesso a dados e centralização. Muitos do que fazer e não fazer. Isso me lembra de 2 modelos principais aqui. Acho que nos Estados Unidos você não tem necessariamente uma discussão nacional sobre isso, mas você tem várias instituições com datasets consolidados, numa visão ainda particular, muito individualizada, né? Você tem os centros das próprias universidades e CROs maduras, que conseguem acesso a dados, mas que fazem para o processo de monetização. Beleza, eu vou te dar um acesso a um dado de 50 mil pacientes, mas me paga aqui 4 milhões e meio de dólares para ter acesso a isso.
Bacana, ninguém consegue fazer isso a não ser Big Pharma, grandes corporações, e aí você acaba engessando o sistema e mata a inovação sistêmica dentro do país. Ao mesmo tempo, você tem outros modelos, que para mim é um dos mais bem-sucedidos e muito parecido com o nosso SUS aqui, que é o NHS britânico, que também talvez o exemplo mais bem-sucedido de estruturação de dados sistêmico, mas ali o sistema funciona 100% quase, né, público no processo, né? Que é um dos mais bem-sucedidos para a gente talvez espelhar, adaptando para a nossa jabuticaba brasileira, como que a gente consegue replicar aquela lógica de estruturação de dado. Eles estão no meio do caminho entre uma lógica de Europa, que é uma lógica bem pesada de regulação de IA, que eu acho que vai matar a inovação sistêmica se eles seguirem por esse caminho agora, meio do caminho entre Europa continental e Estados Unidos. Eles conseguem ter uma lógica de mercado interessante com datasets organizados, limpos e curados, e principalmente com uma governança que tem uma participação social muito ativa no processo. Então a gente tem estratégias nacionais do que não fazer e do que fazer. A gente tem agências reguladoras e agências setoriais muito fortes que só não estão preparadas para conseguir criar um ambiente de inovação mais versátil e mais rápido para as startups conseguirem sobreviver antes de qualquer coisa, mas competir de igual a igual com o talento que a gente tem com relação a outras iniciativas globais. Eu posso adicionar uma pergunta aqui, Kleber? Mas Eu você vê falei que... que é uma live só sobre isso, Kleber, falei. Não, mas rapidamente assim, mas você vê que nesse sentido, como a gente também tem uma característica do sistema público, do sistema de saúde brasileiro, que a gente tem o privado, né? O privado não consegue suprir essa tua necessidade de dados? Cara, eu acho que aí, sobre a minha experiência, tá, pessoal? Eu acho que o privado, e aí pensando em inteligência artificial, acho que boa parte da galera parece estar acostumada com o termo, quanto maior é o dataset de qualidade que eu estou trabalhando, especialmente num cenário de população muito diversa, menor é o meu risco de enviesamento da solução que eu estou colocando. Então, eu gosto de trabalhar muito com um princípio dentro de machine learning, que é um princípio de construção de modelos federativos. Quanto mais contribuintes você tem dentro do dado, todo mundo recebe uma parte dessa contribuição, mas o modelo melhora em performance, qualidade, assertividade, redução de viés para todo mundo. O problema é que esse processo de articular com o privado, ele é uma situação muito esquisita, né? Antes de você começar a ter o primeiro resultado, você falou sobre isso, Leonardo. Antes de ter o primeiro resultado, eu venho com um documento de 27 páginas sobre como eu vou explorar uma API que vai matar a tua startup, que pode ser que tenha um produto viável ou não daqui a 70 anos. Isso não acontece só com corporate, não. Isso acontece também e principalmente com universidades. Eu falei, cara, mas eu não tenho nem MVP. Não, mas assina aqui para ceder 20% da API. Eu falei, cara, mas como assim? Não faz sentido esse processo. Então, eu acho que nos dois cenários, cara, acho que dentro do privado, os incentivos é muito... Como não existe um orquestrador, cara, isso porque eu falo da importância do público, tá? A importância do público para orquestrar esse sistema é importante porque ele é o agente supostamente desinteressado. É ele que tem que drivar esse processo, porque no final das contas o dado não é do sistema nem público, nem do privado, o dado é do paciente. Que tem que criar um mecanismo para isso regular de acesso para todo mundo, é o dado do paciente. É ele que deveria ter esse acesso ao dado, compartilhando ou não o que ele quer, pensando em como se educar para consumir o próprio dado. A gente está anos-luz. A gente tem uma situação de paciente no Brasil que é muito ruim, de um paciente passivo com relação à própria gestão de saúde. E tem benefícios e tem consequências catastróficas para a saúde pública, essa posição de passividade. Isso começa em não entender qual é o valor do meu dado do sistema de saúde. Então, para mim, enquanto você desenhar ou deixar nas mãos do privado essa discussão, você vai criando uma falsa, e eu odeio isso, tá, gente? Uma falsa sensação de defensabilidade. O que é que eu quero falar com isso? Não vou ceder meu dado, não, porque pode ser que em 2047 eu vá criar um modelo preditor de Alzheimer. E aí você estrangulou o sistema de inovação porque ninguém facilitou aquele acesso antes. A gente está sentado, gente, 200 milhões de pacientes. A gente está sentado em montanhas de dados que a gente não está fazendo absolutamente nem 1% do que a gente poderia, porque os incentivos não estão alinhados dentro da cadeia. Entendeu? E é uma coisa muito, gente, é frustrante demais. Não, deixa eu fazer, eu tenho uma startup aqui que eu conheço de um cara lá do interior do Porto Alegre, de repente ele vai usar o meu dado aqui para fazer um negocinho. Gente, não vai sair. Não vai ser, não tem braço, tem espaço para todo mundo trabalhar com o sistema integrado de saúde. É uma megalomania de defensabilidade. Eu sou apaixonado aqui na fala, né, gente? Mas é meio surreal, é um surto coletivo. Deixa eu reservar o meu quinhão aqui, porque senão eu vou roubar minha fazenda. Que fazenda, meu irmão? Não tem nem teste. Sabe? É uma coisa muito distópica, pessoal. Muito distópica. Mas veja, tem um outro lado também, né? Que é como o SUS, quando a gente fala em vacina, né? Entre aspas, ela é praticamente obrigatória. Então, se isso se torna uma... Mas assim, se percebe que isso traz um ganho SUS, né, um ganho para o sistema saúde, para a população brasileira, isso pode se tornar uma normativa onde todo esse dado ele ficaria à disposição do sistema IA. Então, é uma discussão importante também de ser colocada,
esse ponto que você colocou específico, né, de acesso aos dados do DataSUS. Mas, assim, é muito desafiador no sentido, né, quando a gente olha, como é que eu vou colocar, né? Realmente o usuário que precisa, ele não entende, ele não sabe o que é e nunca ouviu nem Tem que o falar. dado dele. Isso não apareceu na novela, então, né? Então a gente tem que ter esse cuidado também, sabe? Porque é uma... Vou te dar um exemplo, tá? Eu estava no ministério, isso vai ficar gravado, mas é verdade, sim. Então, a gente sabe que as mulheres negras, elas têm o maior chance de câncer de mama, né? A Sim. maior taxa de câncer de mama. Isso está virando um viés, Uhum. né? Porque, na verdade, não é um fator epigenético. É um fator epigenético que influencia, porque as mulheres negras sofrem racismo estrutural aqui no nosso país, então elas não têm acesso, são mães solteiras, vivem sob estresse, e esse estresse não sabe o que vão comer no dia seguinte, os filhos dela podem ser do tráfico e assim por diante. Esse estresse é que desencadeia o câncer de mama nessas mulheres. Mas isso está virando uma questão racial, né? De forma alguma eu tenho qualquer viés racial, mas é uma fala que a gente tem que tomar cuidado. Então, quando a gente fala essa questão de acesso às amostras e de olhar para isso, para tentar oferecer um tratamento, a gente vai esbarrar nesse tipo de discussão também, sabe? Porque a pessoa não sabe. Se alguém falar para ela que envelhece, ela vai acreditar. Eu concordo, Leonardo. E acho que tem uma preocupação, nem com discussão Mas de eu, dados, né? Desculpa. Mas tem essa oportunidade, entende? Ela tá lá, então a gente também não pode se basear pela exceção. A oportunidade o SUS tem essa informação, o Ministério da Sim, Saúde tem essa informação. As pessoas estão olhando para essa tendência do AI. A gente talvez tenha que encontrar os stakeholders corretos que a gente com tenha. certeza. Ou aqui com a nossa governança aqui em Curitiba, é de ter acesso talvez aos dados do CESA local aqui, certo? Mostrar que isso é possível, que a gente respeitou e assim por diante. Depois desses dados, tentar pegar do estado do Paraná. Aí demonstrar. E esse case, ele vai avançar. Então, esse é um tema que talvez realmente a governança possa nos apoiar, assim, muito Com grande. Por certeza. quê? Porque, no fim, né, a missão, por exemplo, minha pessoal, é ajudar as pessoas. Então, tem que acontecer, entendeu? Ela tem que acontecer. Então, entendo a dor e acho que é possível, sim, contorná-la, porque não podemos depender desses data printers para sempre, né? Dessas locais que imprimem e curam dados, né? E tem lugares que não tem isso também no Brasil, tá? Exatamente. Também não se iludam que você vai achar esse tipo de dados, sei lá, lá no interior do Ceará, não tem nem computador lá no posto de saúde. Então eu acho que tem esse ponto também. Mas é legal, eu acho que tem um caminho bem importante aqui, tu vai conseguir, cara. Mas tenta olhar dessa maneira, que o grupo vai te ajudar com a CESA aqui. O LACEN, eu tenho certeza que estaria aberto a uma iniciativa dessa. Sim, Eu sei que a Fiocruz está com o centro diagnóstico também aqui, né, para fazer esse tipo de análise genética. Tem uma análise genética também ali no interior do Paraná, que faz de câncer também. Então, a gente tem que olhar talvez um pouco mais... olhe para o SUS, eu acho que ele vai te dar uma resposta muito boa. vou cortar o Carlos, não. Queria enaltecer uma fala, mas vai lá, Carlos, comenta aí. Não, eu queria botar um pouquinho de pimenta na conversa, porque vocês estão concordando um com o outro. Eu também concordo, né? Mas eu gosto de... Acho que a ideia é debater, né? E a gente, de certa forma, vive Essa fala não é muito minha, assim, né? Mas eu ouvi bastante ela aqui nos últimos dias, né? A gente tem um modelo colonialista, né? A gente fica importando modelos europeus e americanos, né? E a gente precisa elevar o nível de crítica para entender que a simples adoção desses modelos europeus ou americanos, ou mesmo uma discussão profunda de como é que a gente adapta esses modelos à nossa realidade, nos deixa mais para trás de qualquer forma, né? Porque enquanto a gente está discutindo se o dado é público, é privado, tem que dar para o paciente, vamos conscientizar ele ou não, blá, 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 lá na China eles dizem, cara, o dado é do Estado e o Estado faz o que quer com o dado, né? E Controla aí. rale-se, né? E rale-se. E eles estão fazendo pesquisa e vão passar na nossa frente. E já Isso. passaram na nossa frente, né? Já. E essa discussão que a gente fica tendo aqui de blá, 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 ai, mas e se o dado, pois 47, 53, sei lá quando no futuro, só faz a gente emburrecer e empobrecer mais, É isso. né?
Então, é uma discussão em sexo dos anjos que só acaba, ele destrói riqueza, né? Então, a gente precisa também ter essa clareza, assim, tem coisas que a gente tem que parar de ficar discutindo, né? E tem que começar a agir, pensar ou então esquece esse assunto e vamos para outro lugar, esquece, nós não vamos ser competentes em dados de saúde, né? Porque vamos ficar discutindo o sexo dos anjos 20 anos. Cara, quando a gente chegar a uma conclusão, não vai fazer diferença nenhuma, porque nós vamos ter um monte de gente pobre e morrendo de fome aqui, e ninguém vai estar interessado na gente, né? Nós vamos só jogar um saco de comida lá do avião e pronto, né? Então, a gente precisa ter um pouco de inteligência também nesses debates, né? Eu acho que essa é uma perspectiva. Claro que a gente tem que se preocupar com segurança, respeito ao cidadão. Não estou dizendo que a gente não tem que se preocupar com isso, mas será que a gente não está exagerando nessas discussões, né? E perdendo tempo e a gente perdendo o trem da história? Eu não estou falando em ganhar dinheiro, né? Eu estou falando de ter uma população que tem acesso à riqueza, uma população que tem acesso a conhecimento, né? E que a gente possa aumentar o nosso nível de produtividade. Se a gente ficar discutindo o sexo dos anjos, a gente só vai diminuir a nossa capacidade de aumentar a nossa produtividade, porque se não tiver uma mão de obra educada, né? A gente está fora. Difícil difícil é pimenta, hein? Eu vou puxar um gancho ali pro... Mas acho que respondendo um pouco, Carlos, para a fala do Leonardo também. Eu gostei muito dessa tua fala, Leonardo, porque as grandes... Isso não é uma pauta que vai se resolver em nenhum encontro, nenhum fórum. Isso é uma pauta transformacional para os próximos 20 anos, e que depende, de novo, da gente encampar, como advocacy mesmo, enquanto ecossistema, qual é o tipo de pressão que a gente quer fazer em termos de estratégia nacional, estratégia de desenvolvimento nacional. Então, tem uma pauta, um pano de fundo maior. Então, aí tem duas coisas importantes. Não existe, e aí o modelo que a gente tem que se topar trabalhar com inovação assumindo o risco. Porque senão não existe a possibilidade da gente não experimentar sem algum tipo de dano colateral no processo. Não precisa ter, mas ele pode acontecer. Dano colateral não no sentido do paciente, tá? O modelo pode não funcionar, o risco financeiro pode não se provar, o parque pode não ter ninguém com uma AF de fabricação para o que você precisa, você vai ter que montar o teu parque industrial para fazer isso é parte inerente. Agora, o retorno que esse tipo de risco traz, ele deveria ser, com modelos bem fundamentados, exponencial. Agora, se esse processo, essa mentalidade que a gente tem que quebrar alguns ovos no processo, respeitando requisitos mínimos de privacidade, segurança, etc., a gente não avança essa pauta. E aí o que você falou, Leonardo, vamos começar a criar cases, e talvez seja o grande espaço da governança aqui, do exercício, vamos criar cases, porque essa pauta transformacional que tem que chegar no sistema público, ela só vai acontecer se a gente conseguir gerar quick wins. Comprovar, tirando pautas políticas por trás, que elas sempre vão existir, é a parte relacional do processo, mas quanto mais evidência a gente traz do benefício rodando pequenos laboratórios, pequenos experimentos, talvez aumente a nossa chance enquanto ecossistema de comprovar numa instância supranacional, eventualmente, de que aquele deveria ser a forma como o debate tem que ser constituído. Então, acho que é um pouco do que o Carlos falou. Numa instância menor, vamos parar de debater, sentar 4, 5, 7 pessoas assim, vamos fazer um piloto de sandbox em que a gente reduz o risco para todo mundo e todo mundo segue fazendo desse jeito. Talvez seja uma forma de criar hubs, em que a gente tenha parceiros de excelência, startups, inovadores, academia, reguladores, em que topem o risco de conjuntamente pautar um debate que vai resvalar lá na frente numa estratégia de desenvolvimento adequada. Isso também, né, e soma isso, né, a questão, vou dar um exemplo prático, né, existiu uma tecnologia, vocês devem ter ouvido falar, que ela é de detecção de câncer de mama por calor. Então, a tecnologia era basicamente assim, você botava a mulher num lugar para esfriar, não funcionava. Ela tinha que ficar um tanto tempo lá, assim, no frio lá, para ela dar uma esfriada, e depois dava-se um marcador lá e você conseguia tirar foto. Funcionava. Só que de forma prática não funcionava. E a pessoa daí começou a fazer para as prefeituras tal, e aí o negócio não foi, entendeu? Então, no Canadá agora com a tecnologia. Então, eu vejo assim, quando a gente tem uma coisa escalável, como é uma AI, a gente também tem que ter esse critério de que a gente pode cair numa armadilha de um sandbox e ficar ali para sempre, né? Então, eu vejo assim que a proposta ela é ótima, ela faz todo sentido, e eu vejo que a governança tem esse papel de criar esse sandbox para a gente, seja no espaço do Sebrae, junto com o regulatório, com a CESA, falar, né, chamar a Visa de Curitiba e falar, ó, a gente quer testar aqui com as nossas pacientes de câncer de mama, por exemplo, que é um número significativo. Acho que em Curitiba são 230, né, possíveis casos por ano. Então, esse desafio ele é muito importante. E ele soma realmente com a provocação do Carlos, né? Porque
como que a gente extrapola? Porque a inovação não é só a tecnologia, é o jeito de a gente fazer tudo, né? É o de fazer o negócio, de cobrar por esse negócio, de acessar amostras, de acessar dados. Então, isso é o que vai mudar ou vai diminuir a pobreza, como, né, o Carlos apontou, do Brasil, né? Mas a gente também tem que pensar dessa maneira, porque se a gente pega o modelo americano, que você vai lá, abre um AI, todo mundo se interessa, abre tudo para você, te dá o dinheiro, vamos supor, os 4 milhões e meio do ticket, você precisa dos dados, beleza, entendeu? Mas não é a nossa realidade, não é a nossa realidade. Que nem eu falei, eu vou ter que construir uma fábrica para conseguir passar o Vale da Morte, talvez atravessar e falar, o Carlos com a startup dele me atropelou. Eu falar, olha, tem um concorrente aqui, ó, tomara, né? Porque quanto mais soluções de saúde, melhor. Né? Mas falar, ó, viu, cheguei atrasado, podia ter chegado antes. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar, esse critério. Assim, conta comigo, e se eu puder apoiar de alguma forma, porque acho que é o que vai fazer a diferença. Carlos, vai lá, agora bota gasolina, vamos Deixa eu lá. César vai só. cortar. Eu preciso cortar, gente, porque nós O estamos a Ah, clássico tem que. não! nós estamos a 5 minutos do final. Eu fiz uma, só para colocar todo mundo à parte e também que está participando e nos ouvindo aí, eu coloquei essas perguntas todas para eles antes, tá? Então eles já leram algumas das perguntas e já misturaram ali nas respostas, né? Parece que eu só fiz uma pergunta e eles discutiram tudo, mas tem muita coisa. Aquela Leonardo mesmo que você falou do ambiente privado, você provocou certo, Vinícius, já era minha segunda pergunta ali na sequência do governo que já apareceu, enfim. Gente, a gente tem mais 5 minutos, então eu gostaria só de, obviamente que o Carlos já está com a mão levantada, eu ia seguir a linha da ordem alfabética de novo, mas eu ia pedir que em 1 minuto aí vocês pudessem fazer suas considerações finais e principalmente, claro que a gente acabou centrando muito na fala sobre dados, porque eu acho que estava na fala de todo mundo também a importância dessa cooperação, desse compartilhamento, da criação de tecnologia a partir da conexão entre atores, instituições e principalmente dados compartilhados entre todos, né? Mas na hora de vocês sintetizarem essa fala, se tiverem outras recomendações de ações, por favor, fiquem bastante à vontade. Para daí eu passo a fala para cada um de vocês e aí a gente encerra o evento. Eu Por primeiro quero favor, cara. agradecer ao meu pai e à minha mãe para dar o nome de Carlos, que me deixou para falar primeiro, né? Então eu fico com mais tempo. A gente tinha que chamar o Sandro para falar sobre dados, né? O Sandro tem uma experiência super bacana, não sei se já falou aqui para vocês, mas o Sandro tem, acho que um relato super legal, a gente deveria ouvi-lo, né? Eu me sinto até envergonhado de falar sobre dados com o Sandro na sala, Ele é mas membro da governança. Tá? o Sandro tem uma contribuição aí muito importante. Sobre o que o Leonardo falou ali antes, a gente precisa dos dados do SUS, porque certamente se a gente for olhar as diferenças étnicas dos estados, né, elas já são relevantes e das classes sociais também, né? E tem uma divisão de classe social entre o privado e o SUS. Então, a ideia de ter os dados brasileiros, né, obviamente, é uma ideia de tu ter dados sobre a nossa população e adaptar os protocolos e de tudo, né, de detecção e de tratamento à nossa população. Se a gente não tiver os dados do SUS, a gente vai continuar potencialmente tratando as pessoas com as soluções não mais adequadas, né? Então, a gente precisa desses dados SUS. Mas talvez o ponto de partida seja o privado, que parece ser mais fácil, mas não é, né? Então, talvez seja o começar pequeno, e eu acho que essa é uma provocação aí de talvez o Sandro fazer um relato para nós, né, estruturado de como é que é a experiência dele como é que foi a experiência dele lá em Stanford, como é que é o modelo americano de acesso a dados, né? Foi toda uma trajetória que foi feita, e a gente pode aproveitar isso como uma inspiração e isso fazer parte, né, de algumas reivindicações que a gente possa ter nesse sentido de criar essa base, que inegavelmente ela é muito importante para a gente poder avançar em termos de ciência na área da saúde. É isso, tentando ser econômico e deixar um tempinho para os outros. E aproveitando que eu venho antes de vocês. Carlos, obrigado, mamãe e papai. E, né, somando com a fala do Carlos, eu acho que essa os grupos interdisciplinares. A gente precisa, em especial, ter esses atores, todos como a gente tem hoje aqui, né, na governança. Estão em várias governanças, mas elas têm pessoas que transitam e filtram em todas essas direções, porque essa colaboração de todas essas áreas que vai discutir o AI, discutir o banco de dados, vai levar isso à frente, né? Então, a mensagem que eu acho, e claro que daí tem investimento, tem pesquisa, tem tempo, tem regulatório, mas isso essas pessoas têm que estar sentadas ali à mesa. Eu vejo que a gente está num momento mundial, né, ou talvez aqui do estado do Paraná,
Eu já trabalhei de outras governanças, não está igual a essa aqui é completamente diferente. Ela realmente é inovadora na forma de conduzir as coisas, que a gente pode criar talvez esse sandbox para essas tecnologias e transformar, né, em Curitiba, como sempre foi a melhor cidade para viver, talvez seja a melhor cidade para inovar, né? E ou talvez o estado do Paraná. Então, eu vejo realmente que a gente tem que ter esse papel de integração de todas essas áreas e eu vejo que tem oportunidade, porque a saúde, em especial, ela tem demandado, como o Vinícius colocou. Tá todo mundo insatisfeito, né? Tu vai no médico, o cara não sabe o que você tem. Você vai em um lugar, ninguém te ajuda. Tem que fazer 20 exames, tomar não sei quantos remédios. E então, eu vejo que a saúde, desde o usuário até os segurados, né, estão insatisfeitos com a saúde de forma geral. Então, eu vejo que isso é uma oportunidade da gente colocar essas nossas soluções porque as pessoas estão, né, quando você coloca o dado das mamografias, né, por exemplo, tem lugares que a adesão à mamografia é 7%, gente. 7%. 7%, tá? Então, isso é uma oportunidade. E não é, você não tem que pensar que, quando eu vou para o interior do Amazonas. Não é, tu vai ali para a Ilha do Mel. Tem uma peixeira lá que nunca fez uma mamografia, entendeu? E ela vai, talvez, morra de câncer. E quando descobriram, era câncer. Ou Paranaguá, ou uma cidade pequenininha, uma vila quilombola, uma vila indígena e assim por diante. Então, a gente precisa, a gente tem essa oportunidade, a gente pode criar vários cases aqui, porque a gente tem todas as empresas. Tem o player do SUS, o Léo, tem o pessoal do Capital Venture, tem o do IA, para a gente levar uma proposta robusta, né, para a gente realmente fazer talvez o primeiro sandbox para novas tecnologias. A gente tem uma parte regulatória, assim, até mandei para o Canuto aqui, né, clara, ágil, para que novos tratamentos, tecnologias e drogas possam ser testadas e avaliadas, vão acabar gerando para a gente um ganho, né, de royalties, propriedade intelectual, de impostos, de geração de indústria, de empregos, de educação, que foi até o que o Carlos trouxe, porque, cara, se tem uma fábrica de coisas de high-tech, ou você precisa dos seus programadores, então você vai ter que ter uma escola de qualidade aqui, senão e o cara fala, não, estuda na universidade do Klein, não estuda na do Léo, porque na do Klein o Vinícius vai te contratar, entendeu? Então, acho que tudo isso acaba trazendo de arrasto, né, soluções para esses problemas que a gente levantou também. Encerrar minha fala aqui, senão a gente vai para sempre. Vinícius, 1 minuto, Vinícius, consegue? Cara, isso é sacanagem com uma pessoa que tem V no nome, né? Isso é um absurdo. Os Carlos, parabéns pelos seus pais. Realmente, eles me atrapalharam um pouco aqui nas minhas considerações finais. Mas tu toca em velocidade 2, a gente fala em Isso, velocidade um pouco... 1, tu consegue. Exato. Eu desafio vocês a ouvirem um áudio meu em 2 vezes no WhatsApp depois, tá? Meio propaganda de... Esse medicamento será na casa dos vírus de dengue, um pouco nessa linha, né? Pessoal, acho que tem uma... Eu concordo e discordo, acho que é legal, é saudável um pouco desse ponto do debate. Eu acho que tem uma coisa importante para adicionar, que é acabar, acho que os espaços de governança no geral são bons para isso, é acabar com pelo menos a minha sensação, com uma falsa dicotomia de que colocar todos à mesa, as pessoas irão sair perdendo, que terão que ceder partes. É justamente o contrário, que a gente está percebendo é que a fragmentação, ela deveria ser o maior motivo de colaboração que existe. Não é um jogo de soma zero e é obviamente uma solução de ganha-ganha para todo mundo. Ele é sistêmico e ele é individual. Então, eu ainda sinto um bocado de resistência numa sensação de, por ego, por questões institucionais, por falta de alinhamento, os incentivos ainda são percebidos, talvez como alguém vai ter que ceder e perder alguma coisa no processo. Acho que não é a lógica, sabe? Acho que essa mensagem talvez não esteja clara para todo mundo que deveria estar sentado à mesa nesse processo, nesses espaços. Para mim é muito óbvio que todo mundo está ganhando com o processo, para vocês também, mas acho que essa comunicação, eu acho que institucionalmente, o setor público-privado ainda não é percebido dessa forma. E leva ao nosso estado de paralisia, de todo mundo apontando um dedo para o outro e todo mundo reclamando um do outro, insatisfeito com a forma como a coisa está acontecendo. Então, eu acho que talvez seja um exercício de comunicação, um exercício de engajamento, um trabalho de formiguinha mesmo, de conseguir evidenciar o quanto a lógica da cooperação, ela multiplica o incentivo para todo mundo, em vez de subtrair dentro da cadeia. E acho que ainda sinto falta um pouco disso. E agradecer vocês pelo convite, pela participação. Acho que é muito bacana, de verdade, eu sempre ressalto isso. Permitir que empreendedores em tecnologia, em saúde ou não em saúde, tenham voz nesses espaços, acho que é parte importante dessa transformação que a gente quer realizar. Então, é sempre uma oportunidade muito grande de aprender com todos vocês e coloco à disposição
para 1, 2, 3 sandbox que vocês queiram criar, super top o risco junto com vocês para a gente colocar algo de pé. Então, coloco a Runa aqui à disposição também para testar algo juntos, beleza? Só dando uma satisfação para a Tati, que colocou uma pergunta no chat. Tati, nós não vamos ter tempo para responder ela, mas eu acho que é um tema, as suas duas perguntas, né? É preciso padronizar o fornecimento desses dados? Com certeza, mas deve ter muito problema de qualidade de dado, de falta de dado e assim por diante. Então, assim, é por isso que, né, na fala deles foi comentado, inclusive, de ter um órgão público responsável por isso, ou mesmo, né, o Leonardo já fez até encomenda para a governança, Leia e Carol, da gente criar 3, 4 players privados aí, dispostos a trabalhar junto e aí criar determinados padrões. E quem fiscaliza isso, aí eu acho que é um trabalho de governança também definir. Se é público, nem dentro do público, como o Carlos bem colocou, né, nem dentro do público tem coerência entre eles de quem é responsável por isso. Dentro do privado, a gente vai ter que trabalhar isso dentro do ecossistema e definir essas responsabilidades. Mas fica o convite, Tati, de integrar a governança junto conosco aí, participar desse debate do GT de integração de dados, que o Sandro, inclusive, faz parte, tá, Carlos? Você comentou, e ali eu acho que é o caminho da gente criar esses primeiros trabalhos conjuntos aí com algumas entidades privadas e públicas. Weber, posso colocar, porque eu também era da governança de dados. Tinha uma pessoa da Unimed no início, e eles tinham esses dados lá, né? E o que que eu falava para ele? Cara, vamos fazer um grupo e a gente faz a curadoria dos dados, organiza os dados, e depois você fica com isso pronto para você comercializar. Mas você permite um livre acesso a projetos de pesquisa. Então, criar uma forma onde a gente devolve para eles, né, o valor, né, e fica com a informação também para a gente poder utilizar, né? Lá na frente isso vai retornar para eles também de alguma forma, porque eles têm isso lá, eles têm, realmente têm, foi literalmente dito que eles têm, mas existe uma limitação do acesso. E aí faz falta, acho que nos nossos grupos, de realmente ter uma pessoa muito boa de direito, né, para viabilizar esse tipo de iniciativa de contratualização, né, uma pessoa que esteja a fim de ajudar, assim, nesse ponto, para que a gente tenha isso, porque está lá a oportunidade, a gente só não conseguiu viabilizar. Depois, claro, eu acabei, por motivo pessoal, não conseguindo participar com tanta efetividade, mas está lá, entende? Então, essa era a proposta e ela avançou com eles, assim, mas aí eu não sei como que teve o desfecho. Então, assim, Kleber, desculpa, desculpa. mas eu não consegui te ajudar Eu nessa... queria, Mas eu vou vocês mudar estão isso. terminando. Eu queria muito. Briga comigo, não, Kleber, mas tem uma coisa super importante que você colocou, Leonardo, que acho que é a pauta da Tati tá aqui também. Quando a gente fala de dados, pessoal, é um pouco distópico aqui. Eu vejo várias iniciativas incríveis trabalhando com genômica e point of care molecular, tem um monte de coisa incrível, mas assim, tá todo mundo super ciente de que o mato é tão alto que o trabalho tá lá atrás no RP. Muito do que a gente está falando aqui em dado é dado que está em papel. A gente tem um processo, aquele termo de Belíndia, né? A gente tem um Brasil que é metade Bélgica, metade Índia no meio do caminho. Acho que isso é super, nada mais real do que o setor de saúde, em que você tem uma ponta super extrema trabalhando com metaverso e internação, e o outro que eu estou anotando no guardanapo do pão aqui, no negócio, o que aconteceu com aquele paciente naquele dado. Então, eu acho que isso não é demérito, tá? Eu acho que dá uma demonstração da quantidade de problemas que a gente tem e que se traduzem em oportunidades de quem está trabalhando com estruturação de dados e que pode alavancar todo mundo que está dentro da cadeia. Então, é um ambiente de ecossistema de inovação que a gente tem, que tem que endereçar desde problemas muito rudimentares, de base simples de integração de dados, coisas bem iniciais, até soluções mais complexas, sejam moleculares ou de IA no processo. E cabe todo mundo, se os incentivos estiverem alinhados, sabe? Acho que são pontos super importantes. Bom, desculpa interromper o papo aí, que está muito bom. Acho que a gente sabe, Vinícius, Carlos e Leonardo, antes do evento a gente falava, não, mas 1 hora é suficiente. Eu falei, cara, acho que se der 3 é insuficiente, mas e 1 hora e meia eu acho que é o tempo suficiente para todo mundo conseguir manter a atenção em nós também, porque depois se perde, né? Mas Carlos, Vinícius, Leonardo, muito obrigado novamente pela participação de vocês. A gente já tem, acho que todos os próximos temas de webinar bem definidos, inclusive, né? Um deles, acho que veio da fala do Carlos, de Advocacy, Public Policy. O Vinícius e o Leonardo acabaram de falar, o pessoal fala de ciência de dados, fala de inteligência artificial, mas se não tiver engenharia do dado atrás, não tem tecnologia nenhuma para depois. Então, eu acho que a gente tem
bons assuntos para serem debatidos e algumas missões, inclusive enquanto governança, de tentar articular alguns entes privados interessados em se juntarem e a gente fazer esse tema decolar, né? Aos demais presentes, né? Eu agradeço novamente, né, Carlos, Vinícius, Leonardo, Leia e Carol aqui presente, e todos os demais que estiveram conosco no dia de hoje. Muito obrigado aí pela presença e por nos escutarem. E acho que a Renata já compartilhou o link aí. Por favor, submetam forma de avaliação aí que serve para a gente também averiguar o que a gente pode melhorar para os próximos. Agradeço a todos aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Valeu, obrigada. Boa noite, gente.